A Visco, que é a corretora de seguros e distribuidora de consórcios e crédito, apresentou seus resultados do segundo trimestre. A companhia teve um lucro de 83,3 milhões de reais, uma queda de 10,6% ao ano contra o ano passado. A receita líquida ajustada da companhia caiu 18% para 235,3 milhões de reais. Segundo a companhia, esse resultado foi impactado por mudanças regulatórias no crédito consignado e pelo cenário macroeconômico mais desafiador. Os prêmios de seguros caíram 10%. Em crédito e consórcios, a Vis comercializou 3,3 bilhões de reais, o que representa uma queda de 10% na comparação anual. O EBITDA recuou 19,2% para 152,8 milhões de reais. E para comentar os resultados desse segundo trimestre, a gente recebe Lucas Neves, que é CEO da Vis. Uma boa tarde e seja bem-vindo aqui ao nosso Money News. Estevam, tudo bem? Prazer em falar com você. Tudo certo. Lucas, essa queda do lucro de 10,6% no segundo trimestre significa o que de impacto para as contas num geral da empresa? Porque hoje demonstra uma certa retração. Estevam, acho que um ponto importante para explicar para os acionistas e investidores da Wiz, a gente tem um lucro líquido consolidado. O principal negócio da Wiz é ser sócio das corretoras de seguros de vários bancos. E a gente muitas vezes consolida esses resultados. Dentro da companhia, a gente gosta de acompanhar o lucro líquido da controladora, que é de fato o que sobra para o acionista da Wiz, é o que a gente paga os nossos dividendos, é o que gera nosso caixa. Se você olhar na controladora, a Wiz gerou 54 milhões de lucro líquido nesse segundo trimestre, um crescimento de 8%, um crescimento modesto ainda para o que a gente espera, mas é um crescimento em relação ao ano passado. Parte disso por um processo forte de desalavancagem do balanço da companhia, que compensou parcialmente uma performance operacional mais fraca do que a gente esperava. A companhia ela é sócia de vários bancos que estão inseridos no mercado de crédito consignado. O mercado passou por uma mudança grande nesses últimos meses e isso acabou afetando um pouco a nossa performance operacional, que a gente conseguiu compensar ela quando a gente olha em lucro líquido no final da linha, com corte de custos, desalavancagem e conseguiu ter um crescimento modesto quando a gente olha a controladora. Bom, e quando você fala dessa questão do mercado consignado, esse é um novo patamar estrutural ou dá para recuperar? Estevam, a gente é otimista, né? Acho que a gente tem 2 pontos para passar. Assim. Foi um choque grande, é um choque que deve continuar a afetar um pedaço do nosso segundo semestre. Não é a única coisa que a Wiz faz, a Wiz tem 10 negócios, a Wiz é sócia do Banco Inter, a gente tem operação de consórcio, a gente tem outras ferramentas para a gente conseguir trazer crescimento, mas a gente acha que vai ser um trimestre ainda de construção no segmento de crédito consignado e a gente entende que os bancos dos quais nós somos sócios, eles também vão fazer um trabalho de diversificação das linhas de crédito para que o crédito consignado, em especial o crédito de INSS, esteja um peso menos relevante na originação desses bancos e que a gente consiga ter uma linha mais diversificada de resultado, sofrendo menos esses baques de mudanças regulatórias. E qual que é o peso dessa diversificação que vocês têm, né, com outros negócios junto? Qual que é o peso? Porque essas operações continuam dando lucro, né, nesses outros balanços que a gente recebeu. A gente tem 3 negócios que têm uma parte importante do resultado da Wiz. A gente tem uma participação de 40% na Interseguros, que teve um crescimento importante nesse primeiro semestre. A Inter cresceu mais ou menos, só no segundo trimestre ela cresceu 34%. A gente também teve um crescimento importante na Omni, na corretora Omni 1, que é a corretora que a gente tem em sociedade com o Banco Omni, teve um crescimento de 67%. Esses 2 negócios ajudaram a dar um offset no resultado do BRB e da BMG, que também são subsidiárias importantes. Tipicamente, essas subsidiárias que eu comentei, elas representam de 15% a 20% do lucro da Wiz. Então, a gente acha que Omni e Inter ajudaram a parcialmente offsetar o resultado que a gente teve no BRB e no BMG, nas corretoras desses 2 bancos. E as operações com o Banrisul e o Paraná Banco, Lucas?
A gente está super otimista. A gente começou no final do ano passado a trabalhar com o Banrisul. A gente já está originando crédito para eles dentro do estado, operação montada, visitando o correspondente bancário. A gente está principalmente trabalhando em dois convênios, que é o convênio do estado do Rio Grande do Sul e o convênio do INSS. Rio Grande do Sul andando um pouquinho mais rápido e convênio do INSS um pouquinho mais devagar por conta desses impactos que eu já comentei aqui regulatórios. Tá certo. Só para terminar, sobre o Paraná, a gente deve começar a operar crédito com o Paraná no segundo semestre desse ano, então é um vetor de crescimento que a gente deve ver acontecendo ao longo do segundo semestre para ajudar a WIS a ter um crescimento melhor de resultado operacional. Então vocês pensam neste momento, por exemplo, crescer essa receita ou tentar conservar, preservar um pouco dessa margem que foi atingida? Acho que o grande ponto que a gente tem aqui, Estevam, a gente tem um negócio muito rentável, Luiz. Negócios de corretagem de seguros, no geral, são negócios que geram muito caixa. Então, acho que a grande preocupação que a gente tem, você mostrou um pouquinho os dados aqui antes de eu entrar ao vivo, é a gente recuperar o top line da companhia. A gente dobrou de lucro dos últimos 2 anos, a gente melhorou muito a rentabilidade da empresa e eu acho que um pouco do meu mandato aqui e do foco da companhia nesse segundo semestre é da gente trazer novas linhas de receita. A gente tem linhas de crédito que a gente vem trabalhando, você comentou aqui o Banrisul e o Paraná, e a gente tem diversas iniciativas de consórcio também, montamos uma operação de venda direta, estamos trabalhando agora no mercado secundário de consórcio. Então a gente acha que quando a gente soma essas iniciativas, o foco da administração do segundo semestre é recuperar o top line da companhia para a gente não perder escala. Bom, a gente está enxergando agora uma situação fiscal do Brasil um pouquinho diferente. Tivemos o corte da taxa Selic, isso tem ajudado? Vocês têm também sentiram um pouco dos impactos dessa alta do juro e da política fiscal um pouco mais deficitária ao longo desse trimestre? Estevam, o nosso negócio ele tem uma correlação com a Selic, a gente é sócio de bancos e quanto mais os bancos emprestam, invariavelmente mais segura a gente vende. A visão da companhia aqui, talvez no começo do ano a gente esperava um corte mais forte da taxa de juros, ou um segundo semestre com volume de originação maior. A gente tem acompanhado aqui junto ao mercado talvez um volume e um impacto, uma magnitude de corte de juros um pouco menor. A gente é sempre otimista, assim, foram anos difíceis os anos anteriores, a gente conseguiu crescer mesmo assim, e a gente acha que cortes de juros, mesmo que pequenos, eles ajudam a abrir margem para os clientes e, de certa forma, eles movimentam a economia. Talvez não do jeito que a gente gostaria, mas a gente enxerga o copo meio cheio e já é uma melhora. Então, a gente, de certa forma, mesmo que com cortes mais tímidos, a gente fica mais otimista para o segundo semestre do ponto de vista de macro. E se o senhor tivesse que apontar nesses indicadores, qual seria o principal indicador que poderia fazer o mercado voltar a acreditar em um ciclo de crescimento da WIS, por exemplo? Quanto tempo ele pode aparecer? Como é que vocês enxergam isso? Estevam, a gente tem um market share pequeno, assim, a gente acredita que as alavancas da companhia são os principais drivers para a gente continuar crescendo. A gente é sócio de bancos que têm carteiras com 20, 30 milhões de clientes, então a gente acredita muito na força do nosso trabalho para penetrar mais seguros nessas carteiras de clientes. Quando a gente fala do macro, Estevam, assim, acho que o principal indicador que a gente aqui acompanha dentro da companhia é de fato a taxa Selic. E a gente acha que o grande agente que pode reduzir ou acelerar o processo de queda dessa taxa é a inflação e, de certa forma, o gasto público. Então, são dois indicadores que a gente acompanha aqui de perto, porque a gente acha que eles são os principais vetores para acelerar uma queda de taxa de juros. Vocês têm visto a influência desse cenário de IA, que tem trazido impactos positivos ou negativos para as contas de vocês também? A gente está super contente com o impacto de IA. O negócio da Wiz é um negócio de você ir para um canal de um banco e tentar ofertar o máximo de produtos de seguros. Tipicamente no canal físico, o cliente vai uma vez ou outra na agência e você tem uma chance de falar com o cliente. Você falar com esse cliente por telefone ou por WhatsApp é sempre um desafio. E a gente acha que a IA, o agente de IA, ele facilita esse contato com o cliente e ele reduz o custo comercial de você falar com cada cliente. Então, você consegue vender produtos mais baratos de seguro para os clientes. Então, a gente vê a IA como um vetor positivo da gente conseguir falar com mais clientes dos nossos canais
com um custo transacional melhor. A gente vê isso como uma iniciativa para o mercado de seguros como um todo, como uma iniciativa positiva. Bom, a gente conversou aqui com o Lucas Neves, que é CEO da Wiz, a respeito desse balanço, dessas diferenciações que nós tivemos durante esses resultados. Lucas, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Uma ótima tarde e ótimo final de semana a você. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês da CNN. Bom trabalho, valeu. Prazer é nosso.